Divulgado hoje pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, um relatório sobre os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança aponta: no Brasil, 32 crianças são assassinadas diariamente. As vítimas, na maioria, são meninos negros, pobres, que vivem nas periferias e áreas metropolitanas das grandes cidades. Outro indicativo sobre o alcance da violência contra menores de idade está nos dados do Disque 100, serviço telefônico do governo federal vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No primeiro semestre deste ano, foram registradas 45.585 denúncias de abuso sexual de crianças. Mas a falta de acompanhamento dos dados impede que se saiba quantos desses casos foram levados à justiça. Veja na reportagem de André Giannucari. No comparativo com dados de 2018, as denúncias para o Disque 100 aumentaram 19% no primeiro semestre deste ano. Até junho, foram mais de 123 mil ligações. Especialistas avaliam o que estaria gerando tanta violência. O país vive numa grave recessão, o país vive em grave situação de desemprego e essas situações acabam gerando mais desestrutura nos ambientes familiares. Geram mais situações de exploração sexual infantil, situações de exploração do próprio trabalho infantil e violências no ambiente doméstico. 80% das denúncias são referentes à violência sexual, à frente de negligência e agressões físicas e psicológicas. Crianças entre 4 e 7 anos são as maiores vítimas dos abusos sexuais. Mais de 45 mil casos registrados. Geralmente, o agressor é uma pessoa bem próxima. Quando você vai analisar os dados de maneira fria, você vê que a maioria, os agressores estão dentro da própria casa, então há um número muito alto, por exemplo, de padrastos, de mães, pais, que estão vinculados diretamente a essa criança, a esse adolescente e por um laço familiar, né? O psicólogo chama a atenção para o fato de que as agressões contra menores de idade acontecem em todas as camadas sociais. Quando você vai falar em abuso, né, isso é algo que comove e que, independente de onde esteja localizado esse tipo de agressão, se tem um outro olhar para isso. Mas aí eu acho que essa é a grande questão, né, que não precisa chegar a isso. Né? Então, quando a gente vai falar que qualquer outro tipo de violência ela é menos gravosa, né? E aí eu só vou me atentar a esses casos, né? Isso você cria um ciclo em que é difícil você pensar outras formas de enfrentamento, né? No estado de São Paulo, a ausência de uma secretaria especializada em combater crimes contra crianças e adolescentes é um dos fatores que contribuem para o atual cenário. Em São Paulo, as crianças e adolescentes vítimas de violência são atendidas, em geral, pelas delegacias de defesa da mulher. E muitas vezes essas delegacias de defesa da mulher geralmente não abrem às noites e nos finais de semana. Então as crianças e adolescentes são atendidas em delegacias comuns, de uma forma extremamente precária e constrangedora. Incorporado ao governo federal durante o mandato do ex-presidente Lula, o Disque 100 é um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia. No atual governo, a ferramenta foi incorporada ao Ministério dos Direitos Humanos e enfrenta críticas quanto à qualidade. A última informação que nós temos, por exemplo, pelos retornos dos casos, é de um relatório de 2016, que define lá, que diz que apenas 15% dos casos têm retorno. Quer dizer, os conselhos tutelares, as promotorias da infância e as delegacias informam ao sistema do Disque 100, que é sediado em Brasília, o que foi feito para proteger a criança e para apurar os fatos narrados. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.